graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e esteja sobre todos nós, porque dela todos carecemos. Seja bem-vindo ao nosso canal da Primeira Igreja Batista em Cabo Verde, Minas Gerais, onde temos nos preocupado, no bom sentido, uma preocupação com a proclamação do Evangelho em sua essência. Que evangelho? O único, o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o evangelho singular, inigualável. Qualquer evangelho diferente desse evangelho, disse o apóstolo Paulo aos Gálatas, que estavam voltando para a lei, querendo conciliar o evangelho de Cristo com o cumprimento da lei, a graça com a lei para a salvação. Paulo disse: qualquer outro evangelho, diferente do evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que os apóstolos estavam apresentando, tinha apresentado para eles, no qual eles creram, seja anátema. Qualquer evangelho diferente é anátema. Nós nos preocupamos com a proclamação desse evangelho de Jesus Cristo, o único evangelho que não mudou, não pode mudar, jamais irá mudar. Temos orado por sua família, culto de quarta-feira, o nosso culto online ainda, estamos nos preparando para a volta ao templo, agora no mês de outubro. Você é nosso convidado, vamos marcar a data exata, mas enquanto isso temos nos encontrado em nosso culto online, em nossa sala pelo Messenger, e temos também meditado às quartas-feiras na Palavra de Deus. Estamos encerrando as 7 cartas do Apocalipse, reflexão, não um estudo aprofundado devido ao tempo nosso no YouTube, né? Então, temos feito reflexões entendendo que as cartas do Apocalipse, as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, foram cartas endereçadas a igrejas locais, reais, não nada fictício aqui, não é? Mas essas cartas, com toda a sua riqueza de mensagem, de ensinamento, de alerta, de consolação, de despertamento, servem para todas as igrejas de Jesus Cristo, em todos os lugares, em todas as épocas. Portanto, serve para nós nos dias de hoje. E nós estamos na última carta, a carta à igreja de Laodiceia. Poderíamos dizer a Laodiceia de ontem e as Laodiceias de hoje, né? Igrejas que vivem no padrão Laodiceia, né? Olha que carta muito interessante. Às quartas-feiras também, nós oramos pelas famílias, meditamos na palavra, pedidos de oração são apresentados. Nós temos sempre repetido que a oração pela família é uma herança eterna. Por quê? Porque Deus está atendendo e há de atender os pedidos de oração, a oração feita a favor da família. Por isso que é uma herança eterna. Ele está atendendo e irá atender no seu devido tempo, de acordo com a sua soberania e a sua graça maravilhosa que não tem fim. Carta à igreja de Laodiceia. No capítulo 3 de Apocalipse, a partir do versículo 14, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versículo 14, o Amém é aquele que dá a palavra final, aquele que tem a autoridade para dar a palavra final. Os homens têm tentado mudar aquilo que Jesus deixou. As igrejas têm tentado mudar, muitas delas, não todas, graças a Deus. Mas, durante a Idade Média, a igreja tentou mudar aquilo que Jesus disse, não é? Tentou novamente aquela tentativa lá que Paulo combateu na carta aos Gálatas, na carta aos Hebreus também o autor combate aquela tendência de unir a graça de Deus com as boas obras, com o cumprimento da lei, o homem pensando que pode contribuir para a sua salvação através das boas obras. A igreja mudou isso e novamente estabeleceu isso durante a Idade Média, toda a Idade Média.
e ela alterou completamente a sua missão, perdeu a sua visão, a visão a respeito de Deus, a respeito de Jesus como Messias Salvador, único, não é? A respeito da sua missão redentora de Cristo e da igreja, coparticipante dessa missão, né? Indo por todo mundo, façam discípulos, preguem o evangelho, ensinem a que guardem tudo aquilo que eu vos ordenei. Então a igreja foi mudando isso ao longo do tempo. Hoje, há muitas igrejas que continuam de qualquer confissão, né? Não é a confissão A ou B, que o problema não é esse, né? Mas muitas continuam se desviando daquilo que Jesus disse. Jesus disse: vocês não vão poder servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Mas quantas igrejas, assim como aquela da Idade Média, foi atraída, né, por Mamon, pelas riquezas, glórias do mundo, poder econômico, poder político. Hoje a mesma coisa. Igreja se colocando como braço político de partidos, de ideologia, de direita, de esquerda, não interessa, né? Mudando completamente a missão, alterando a missão, corrompendo a missão que Jesus lhe deu na grande comissão de Mateus 28. Então, Jesus se apresenta para a sua igreja, ou as suas igrejas, né? A sua igreja é representada pelas igrejas locais, espalhadas pelo mundo inteiro, né? E essas cartas aqui foram endereçadas a 7 igrejas, mas elas servem para todas as igrejas de todos os lugares. Ele se apresenta, então, dizendo: olha, eu sou o Amém, eu vou dar a palavra final, né? Então, eu sou o princípio e sou também o fim. Então, tudo está convergindo para Jesus, disse Paulo também aos Colossenses. Nele, tudo converge em Cristo. Ele é a razão, ele é a base da fé cristã. Então, vamos continuar aqui. Jesus disse, versículo 15, e está usando João, né, o seu apóstolo, para escrever: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio. Por que quem dera fosses frio? O que é isso? Frio? Quem dera fosses frio. Porque o frio tem ainda uma esperança de ouvir, de se arrepender, né, de crer e ser salvo. Ou quente é aquele que já se rendeu, que vive a vida com Deus, né, por causa da regeneração pela qual passou. Mas você não é frio nem quente, disse Jesus aqui. És morno. O morno é aquele que não sabe o que quer, mas não quer, se vai, mas não vai, fica em cima do muro, tem uma fé dúbia, né? Eu sigo a Cristo ou não sigo a Cristo? Bom, eu vou seguir a Cristo naquilo que me interessa. Eu vou ouvir de Cristo aquilo que me interessa. Enquanto ele estiver operando milagres, derramando bênçãos, eu vou segui-lo. Muitos fizeram isso na época do ministério terreno de Jesus aqui. Mas quando ele estiver falando: arrependei-vos, crede no Evangelho, se não vos arrependerdes, morrereis nos vossos pecados. Quando ele disser: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, morra para si mesmo, para o seu ego, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Venha assumir comigo um ministério redentivo. Não, morrer para mim mesmo? Isso eu não quero. Então, é o crente morno, é aquele que quer as bênçãos de Deus, mas não quer se render ao senhorio de Jesus Cristo na sua vida. Então não se envolve, fica de longe, né? Fica querendo pegar as rebarbas, fica naquela mornidão. Então Jesus disse: não és frio nem quente, mas és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Que condição perigosa, porque o morno é o auto-enganado, ele é pior do que o frio, aquele que não se converteu, porque ele se auto-engana. O pior engano é aquele que a pessoa engana a si próprio, o auto-engano. Então ele pensa que é, mas não é. Estou dentro da boca de Deus, então eu sou dele. Mas só que vai ser vomitado se ele continuar sendo morno. É perigosa essa situação. É a pior posição, né? Por isso que diz aqui: antes fosse frio ou quente, mas és morno, então vou te vomitar da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado. Olha, não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu.
está falando ao anjo da igreja, mas a carta é dirigida à igreja. Então, uma igreja rica, que não sentia falta de nada, autossuficiente, e achava, por aquele orgulho, né, que tudo aquilo que tinha era fruto do seu próprio esforço, do seu merecimento. Aqui está o maior erro daquela igreja. Mas ela era, aos olhos de Jesus, miserável. Uma igreja rica e miserável. Igreja de Laodiceia, rica e miserável. Quantas igrejas não seguem o padrão de Laodiceia hoje, não se enquadram, né, nesse padrão? Ricas, muito agitadas, cheias de movimentação, cheias de propriedade, de fama, né? Aos olhos da sociedade, relevantes, mas aos olhos de Cristo, miserável. Que coisa, né? Triste. És infeliz, né? E miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Então essa igreja estava numa cidade rica, uma cidade tão rica, interessante isso, que no ano 60 depois de Cristo, teve um terremoto que destruiu quase toda a cidade. O imperador de Roma, que dominava, né, toda aquela região, famoso Império Romano, poderoso, quis enviar ajuda, como é comum, né? Uma cidade passa por uma tragédia, o governo central tem que enviar ajuda. Então Roma ofereceu ajuda para reconstruir a cidade rejeitou. A cidade era tão rica, tinha indústria, tinha uma faculdade de medicina, né? E ela rejeitou a ajuda. Não, nós podemos nos reerguer sozinhos, aquele orgulho. Esse orgulho, né, acabou influenciando a própria igreja. As pessoas se convertiam, mas levava, né, esse orgulho para dentro da igreja, né? Houve um problema de compreensão na mente daqueles crentes de Laodiceia, né, sobre o que é a conversão, o que é o novo nascimento, o que é a regeneração, né? Que fruto a regeneração produz na vida da pessoa? O arrependimento, o quebrantamento, humildade. Mas muitos tinham o mesmo espírito que havia nas demais pessoas que não eram da igreja, né? Aquele orgulho, a autossuficiência. Por isso que Jesus está dizendo, você pensa que você é rico, mas você é infeliz. Pensa que você se realiza em si próprio, autorrealização. Você se basta, né? Você é um fim em si mesmo. Não, você é infeliz. A sua felicidade é falsa. Você é miserável, a sua riqueza é miséria. Miséria espiritual, não material, né? Espiritualmente miserável, pobre, cego, né? E havia nessa faculdade de medicina, eles fabricavam um remédio para os olhos, colírio para os olhos, né? Por isso que Jesus vai dizer nos conselhos, né, que eles comprassem colírio para os olhos, mas espiritual, para que eles pudessem ver a verdade. Eles não enxergavam a verdade, né? Então, aconselho-te assim, cego e nu. Olha só, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Nu aqui é a nudez da justiça. Não tem, eles se preocupavam em ter vestes, lá tinha indústria, inclusive fábricas, né, têxtil, então eles andavam certamente bem vestidos, né, tinham muitos vestidos, né? Mas Jesus disse, vocês são também, além das outras coisas, nu. Estão a pior tipo de nudez, que não é a nudez física, mas a nudez espiritual. Vocês precisam da veste de justiça de Jesus. Então vocês são nus, estão nus da veste de justiça de Jesus. De crer no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário pelo nosso pecado. Aquilo que pagou diante de Deus a nossa dívida. Quem crê, e aí ele se rende arrependido, então a sua dívida é perdoada, é cancelada, e essa pessoa é justificada, porque ela foi coberta pela justiça de Deus em Cristo Jesus, não a sua própria justiça. Aí daquele que tenta
com a sua própria justiça, se justificar diante de Deus. Então, é nu. É isso que ele está dizendo à igreja e aos crentes de Laodiceia. Vem os conselhos de Jesus. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Compre uma fé genuína, né? Comprar ouro refinado é passar por essa experiência de regeneração genuína. Não ser aquele crente morno, né? Mas experimentar o verdadeiro arrependimento, o novo nascimento, a regeneração. Compres ouro refinado pelo fogo, uma fé que é provada, uma fé que realmente decide seguir a Cristo, se comprometer com Cristo, né, e que suporta, inclusive, a provação de seguir a Cristo. Refinada pelo fogo pode estar se referindo às provações. Então, compre o ouro refinado pelo fogo para te enriquecer da verdadeira riqueza. Vestiduras brancas para te vestires. Passar pela regeneração é ter as vestiduras brancas da purificação do pecado, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, da qual já falamos. Colírio para ungires os teus olhos, para que vejas, né? Como diz Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 4, 3 e 4, que aqueles que não creem no Evangelho estão cegos por causa do Deus deste mundo, Satanás, que lhes cegou o entendimento, para que não vejam a luz do Evangelho. Então é isso aqui que Jesus está dizendo: compre colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas a luz do Evangelho. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, um convite individual a cada um. Estou à porta e bato. Se alguém, por isso que é individual, né? O novo comentário da Bíblia, o autor diz que entende que é um convite individual, não coletivo para a igreja, né? Senão pode dar a impressão, falou para todo mundo. Não, falou para mim. É individual. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Jesus está convidando a uma vida de comunhão com ele. Que coisa interessante, né? Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem quer ouvir, se arrependa, se quebrante, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Termina essa carta, a igreja que não recebeu um elogio e recebeu a mais dura repreensão. Jesus apresenta aqui, mais uma vez, a manifestação do seu incompreensível amor. A promessa é diferente das outras promessas, mais ainda extraordinária do que as outras que não receberam uma repreensão tão dura, né? Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Há esperança, até para a igreja que recebeu a pior repreensão. Há esperança, um amor incompreensível, o amor de Jesus, convidando para essa experiência maravilhosa com Ele, de sentar-se com Ele no seu trono, de reinar com Ele no seu reino milenar. E, a respeito disso, nós vamos também, daqui para frente, pensar sobre o milênio, sobre a segunda vinda de Jesus, sobre a mensagem gloriosa do Apocalipse. Que Deus nos abençoe e vamos meditar nessa maravilhosa mensagem, nessa oportunidade, nesse convite de Jesus para todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém.